Olá, meu nome é Ana Cálida Gasali Tágera, sou aluna do oitavo semestre de Medicina da Universidade Católica de Brasília e hoje vou apresentar o trabalho Estimulação Cerebral Profunda para Tratamento de Tremor Essencial. Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas são afetadas pela doença nos Estados Unidos e que a prevalência aumenta em até 75% nos pacientes com mais de 65 anos. É um distúrbio que é subdiagnosticado e o seu diagnóstico se dá por exclusão. Ou seja, é um diagnóstico negativo. Além disso, é um distúrbio que é crônico e persistente. O tremor, ele não será associado por distúrbios cognitivos, límbicos ou extrapiramidais associados. Bom, o nosso objetivo com esse trabalho é relatar um caso que foi de sucesso por conta de um tratamento cirúrgico invasivo para o tremor essencial de longa data. Além disso, queremos discutir sobre esse tratamento, a estimulação cerebral profunda, como sendo uma forma efetiva de tratamento para o tremor essencial. Sobre a metodologia em si, é um relato de caso, e para fundamentar a nossa discussão foi realizada uma busca literária na base de dados PubMed, com busca de publicação entre os anos de 2017 e 2021, com os descritores estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation, e tremor essencial, ou Essential Tremor. Bom, falando mais sobre o nosso caso, o nosso paciente é um senhor de 61 anos de idade, masculino, que sofria, no caso, de tremor refratário de lenta progressão pelos últimos 15 anos. A princípio, seu tremor era leve e gradativamente foi aumentando, sendo que nos últimos 5 anos se tornou severo e incapacitante. Para se chegar ao diagnóstico de tremor essencial, excluiu-se todas as causas que poderiam ser metabólicas, infecciosas, hormonais, toxológicas, porque, reforçando, o tremor essencial, ele é definido como um diagnóstico de exclusão, ou seja, é um diagnóstico negativo. Então, você só chega nesse diagnóstico quando você exclui todas as causas possíveis para ele. Então, para se chegar a um diagnóstico de tremor essencial, você faz uma investigação negativa, mais um tremor característico, ou seja, os movimentos rítmicos da musculatura se contraindo e relaxando, da musculatura agonista e antagonista, e mais os exames complementares do paciente sem alterações. Além disso, o tremor essencial ele pode ser graduado em leve, moderado, moderado a severo e severo, ou então em cruzes, sendo elas de 1 a 4 cruzes. Bom, nosso paciente em questão, ao longo dos 15 anos, ele evoluiu, como eu já disse, de leve a severo, e nos últimos 15 anos esse tremor o impossibilitou, inclusive, de trabalhar e, ao longo do tempo, também o impossibilitou de conviver em ambientes sociais. Outra característica importante de ser ressaltada no tremor essencial é que ele possui oscilações ao longo do dia, então é importante fazer e repetir o exame neurológico em momentos diferentes no mesmo dia, porque ele vai apresentar diferentes resultados. Ao longo do tempo, nosso paciente VABG testou mais de 10 classes farmacológicas para o tratamento do tremor. Entre elas, vale citar os bloqueadores de canais de sódio, de canais de cálcio, GABAérgicos, diazepínicos, neurolépticos, dopaminérgicos, anticolinérgicos, antagonistas dos receptores NMDA, inclusive canabidiol, com e sem THC, sendo que esse último apresentou pouca melhora do quadro. E nos últimos 5 anos, ele passou a se considerar tratamentos cirúrgicos. Dentre os tratamentos cirúrgicos, além da Deep Brain Stimulation, ou seja, a estimulação cerebral profunda, existem as opções de radiocirurgia, mas de acordo com seu perfil, foi optada a estimulação cerebral profunda. Bom, no caso desse senhor, foi realizada o preparo cirúrgico adequado e a tactografia, a ressonância magnética dos tratos dentato
bulbo talâmico, estrato piramidal e somato sensorial, além do menisco. Ele repetiu a tactografia, que foi direcionada especificamente para neuronavegação. Essas outras imagens também mostram resultados de exame justamente das áreas que deverão ser estimuladas. E aqui nessa imagem, na terceira figura, observamos justamente o procedimento. Bom, o Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, é uma terapia que há muitos anos já é estabelecida quando os pacientes possuem um quadro não só de tremor essencial, mas outros quadros, distúrbios do movimento, principalmente como o Parkinson, que são refratários à terapia farmacológica e possuem um tremor que é debilitante, principalmente o núcleo intermediário ventral e iâmico, e a área subtalâmica posterior e a zona incerta serão estimuladas com os eletrodos. A grande vantagem da estimulação profunda e invasiva é que é colocado diretamente no local cerebral, ou seja, vai haver uma colocação precisa de eletrodos na área-alvo. Por isso é necessário a realização desses exames pré-operatórios. É um tratamento invasível que consegue ser reversível, porque esses eletrodos podem ser facilmente desligados. Bom, essas figuras, elas foram colocadas nesse slide para ilustrar exatamente o ato cirúrgico. Então, aquele dispositivo que já havia sido implantado, ele é novamente fixado. Então, na figura A. Na figura B, a gente pode ver a imagem que é transmitida ao vivo no intraoperatório. Na figura C, a marcação da pele e da área que vai ser aberta. Na D, justamente isso. Então, não é necessário abrir todo o crânio. Na figura E, é justamente o ato cirúrgico. E na figura F, após o procedimento, a gente consegue observar os dois eletrodos colocados com sucesso nas áreas que foram identificadas antes do ato cirúrgico por meio das imagens radiográficas. Bom, esse estudo ele mostra justamente a janela terapêutica da estimulação cerebral. Essa janela, ela depende de parâmetros da estimulação e da configuração dos eletrodos, e ela deve ser determinada para cada segmento individualmente. Ela vai examinar os efeitos benéficos e adversos, porque ela vai aumentar a amplitude de estimulação dentro da largura de pulso e da frequência. A janela terapêutica do DBS, ela vai ser definida pela distância entre a menor corrente de estimulação necessária para produzir efeitos adversos e a corrente necessária para produzir os efeitos benéficos. Ela pode ser comparada com a intervenção farmacológica. O DBS é uma troca entre benefícios e malefícios. Inúmeros parâmetros de estimulação, bem como posições anatômicas dos seus respectivos contatos, vão afetar a janela terapêutica. E, como consequência, cada eletrodo e cada combinação de largura de pulso e frequência vão ter uma janela terapêutica individual. E nessa figura, nada mais do que vão mostrar exatamente isso. Na próxima figura, a gente consegue observar nesses gráficos os efeitos clínicos do DBS. Eles são tempo-dependentes. Então, os sintomas axiais, eles podem levar até horas ou dias para melhorar. Já o tremor, que é o caso do nosso paciente, ele vai desaparecer instantaneamente com o DBS. Então, o nosso paciente em questão, ele teve, após a configuração exata dos eletrodos, ele teve uma melhora de 98%, quase 99% do seu tremor. Enfim, concluindo, o DBS ele estimula em loco a região cerebral desejada e mitiga os seus sintomas, sendo uma alternativa segura e eficaz para os pacientes elegíveis para tal procedimento. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.